Olá, sou Haroldo, professor de História. Vou falar sobre um tema polêmico nos últimos 2 anos, os direitos humanos, que vem sendo visto aqui no Brasil como coisa para proteger bandido, coisa para punir policiais, e eu, com esse canal, através de estudos, vou fazer um vídeo falando que não é isso, para desmistificar o que é os direitos humanos. Vou usar o livro da Lynn Hunt como base, tá? A Invenção dos Direitos Humanos, é uma historiadora norte-americana, e eu vou começar falando da época que começou a se criar a ideia dos direitos humanos, né? Ainda não é os direitos humanos, mas sim a ideia dos direitos humanos, que é a época do Renascimento. No Renascimento surgiu uma série de características que vão resultar no humanismo. O humanismo é a valorização do homem, do ser humano. E essas características são o antropocentrismo, o individualismo, o racionalismo e o hedonismo. O hedonismo é uma das características muito importantes porque mostra que o corpo é fonte de prazer. Então, toda a Idade Média, o corpo é visto como uma casca em decomposição para as pessoas guardarem as almas. Então poderia ser queimado, poderia ser torturado. Então aquele corpo não tinha importância. Já no Renascimento, de origem burguesa, porque quem eram os renascentistas? Ou eram burgueses, ou eram pessoas patrocinadas por burgueses, os mecenas, eles começaram a valorizar o corpo. A prova disso é o retrato. O retrato é uma obra surgida no Renascimento, valorizando o corpo. Durante a Idade Moderna, logo após o Renascimento, nós temos pensadores que pensaram sobre os direitos do homem, o direito da humanidade, e um deles é John Locke. Esse filósofo, ele vai escrever a Carta à Tolerância, onde todos nós devemos tolerar os nossos compatriotas ali, os nossos companheiros. Até o comércio, ele se dá melhor através da tolerância. Então a tolerância religiosa, coisa que é princípio atual dos direitos humanos, a tolerância. Os direitos humanos é uma ideia que vem progredindo de século após século, e lembrando, é uma ideia burguesa, certo? Então, depois de John Locke, nós temos a Revolução Gloriosa. E na Revolução Gloriosa, após ela, nós temos o Bill of Rights. Não vou entrar aqui na Revolução Gloriosa, que não é o tema, mas o Bill of Rights é uma carta que determina os poderes do soberano e também dá direito ao súdito. Então o soberano ele não tem o direito de fazer o que quiser. É também onde que nasce a ideia do parlamento burguês atual que nós temos lá na Inglaterra. Então, John Locke é inglês, o Bill of Rights é inglês. Então a gente está vendo aí que os direitos humanos ele não parte de algum país de esquerda, como era visto por aqui, né? Após a Revolução Gloriosa, ainda nós temos a Revolução Americana. Essa sim é muito mais pautada em direitos, vai ser muito mais importante para os direitos humanos, para a construção dessa ideia atual. Por quê? Ela vai dizer que o direito vem de Deus. Olha só, o direito vem de Deus, é um direito sagrado. E é o direito à propriedade, à liberdade e à busca da felicidade. Olha só, e esse direito é inalienável, não pode ser tirado. Está lá na Constituição norte-americana. Quem quiser dar uma olhadinha, pesquisar, é fácil achar na internet. Então, de novo, os direitos humanos têm sua semente plantada na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? Países que a gente acredita realmente que são símbolos de avanço, tanto tecnológico quanto avanço humano, certo? Depois temos a Revolução Francesa. Durante a Revolução Francesa, teve lá a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que também é uma compilação de quais são os direitos que o homem tem que ter. E esses direitos, eles vão ser sagrados. E qual que é o princípio básico desses direitos? Todos os homens nascem iguais, né? Não tem mais o clero, a nobreza e os trabalhadores. Não, todos os homens nascem iguais, são iguais em nascimento. E depois passa o século XIX, com a briga entre sempre burgueses e proletários, mas isso não vem ao caso, e chega no século XX que nós temos 2 eventos catastróficos para a humanidade. Esses 2 eventos são as guerras mundiais, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que Eric Hobsbawm determina como apenas uma guerra mundial, porque ela tem os mesmos princípios, os mesmos motivos, que é mercado consumidor, mão de obra barata, matéria-prima, e vai acontecer coisas horríveis, a perseguição e a intolerância, por exemplo.
né? Não só a mortandade no campo de batalha, mas a intolerância e a perseguição. A Segunda Guerra Mundial ela fica mais marcada ainda, porque no período entre guerras surge o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. O nazismo ele vai não só perseguir os judeus, esses estados totalitários, vai perseguir também democratas, liberais, gays, homossexuais, até testemunha de Jeová vai acabar sendo perseguido nesse período. Tá? Então, o nazismo e o fascismo vão ser símbolos de perseguição de intolerância, que eu vou fazer um outro vídeo só sobre estados totalitários. E após a guerra, se perguntou o que o mundo quer realmente? Quais são os princípios que a humanidade tem que ser pautada? E aí surge, em 1948, a Carta dos Direitos Humanos na França. Essa carta é pautada em 3 princípios básicos. A inviolabilidade da pessoa. A pessoa não pode ser violada, a pessoa não pode ser machucada, a pessoa não pode ser torturada. Por quê? Porque nós tivemos experiências horríveis. Leis da Idade Média, lá na Inquisição, até na Segunda Guerra Mundial, quando se matavam judeus e opositores de quem não concordava com o Hitler lá, né? A autonomia da pessoa. Toda pessoa é livre para ser o que quiser e acreditar no que quiser. Né? Somos diferentes, mas temos que conviver em harmonia. E dignidade da pessoa. Nenhuma pessoa pode ser acusada por alguma coisa que não fez. Nenhuma pessoa pode ser maltratada por discordar ou concordar com alguém. Então, se você gosta de propriedade privada, então você deve apoiar os direitos humanos. Se você quer discordar de tal governo atual ou governo anterior, você deve lutar pelos direitos humanos. Se você não quer ser perseguido porque você não é partidário de um partido, seja ele de esquerda ou direita, você também deve proteger os direitos humanos. E lembrando, os países que melhor cuidam desse aspecto dos direitos humanos têm os melhores índices de educação e de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é Canadá, Suíça, Noruega, esses países que são fantásticos na educação, estão na vanguarda dos direitos humanos, né? E são exemplos para nós. Então eu acho que nós devemos lutar pelos direitos humanos, proteger os direitos humanos, para ter o direito de concordar e discordar, e realmente só há liberdade através desse caminho. É só isso que eu queria falar, e um abraço a todos.